Olá, alunos de Cálculo N1. Vamos iniciar a aula 7. Nessa aula, vamos continuar falando sobre as funções e construindo aquela lista de funções básicas que a gente vai usar no cálculo. Então, lembrando que na última aula a gente falou sobre função linear e a gente também terminou com um exemplo onde, dados 2 pontos, a gente conseguia uma função linear cujo gráfico passava naqueles 2 pontos. Vamos iniciar fazendo um exemplo bem semelhante ao exemplo da última aula. Então, vamos pensar aqui. Deixa eu só ajustar aqui minha caneta, um instante. Bom, então vejamos um exemplo. Exemplo. Dados os pontos A igual a menos 1 e 3, e B igual a, digamos, 2 e menos 7, encontre a reta que passa por A e B. Lembrando que a equação da reta, deixa eu só trocar de cor aqui, a equação da reta é do tipo y igual a ax mais b. O A, lembrem que a gente pode calcular ele fazendo a diferença entre os valores de y. Então, vou escolher nessa ordem aqui, primeiro esse valor, subtraído desse, dividido pela diferença entre os valores de x. Então, primeiro esse valor, para manter a ordenação, subtraído desse daqui. Atenção para o jogo de sinal, e aí você fica com menos 10 dividido por 3. O A é negativo, nesse caso a gente sabe que a reta ela vai ter uma inclinação descendente, né? A função vai ser decrescente de fato. Então lembre quando você acha o coeficiente angular, né, que é o A, coeficiente angular, o seu dever agora é você achar o valor de B aqui. E para isso você pega um desses pontos e substitui na equação da reta. Pode ser qualquer um dos dois. Eu vou substituindo os valores do ponto B. Então, substituindo o valor de A e as coordenadas dos pontos e as coordenadas do ponto B, a gente vai obter o seguinte. Vamos ver. Y é igual a ax mais b, o que vai nos dar, o y aqui é menos 7 e o x é 2. Então, a gente vai ter menos 7 igual o valor de A, que é menos 10 terços, o x é 2, mais B. Isso daí vai implicar que menos 7 é igual, essa multiplicação dá menos 20 sobre 3, mais B. A gente pode passar tudo que tem B para um lado, tudo que não tem para o outro. Então, vai ficar assim, o 20 terços vai passar para o lado esquerdo, vai ficar positivo e vai ser igual a B. Portanto, a gente vai ter menos 7 mais 20 terços. Lembre que essa continha a gente faz retirando o mínimo aqui, múltiplo comum desses denominadores. Aqui quem está embaixo do 7 é 1, então o mínimo é 3.
3 dividido por 1 dá 3 vezes 7, 21, só que negativo. 3 dividido por 3 dá 1 vezes 20, dá 20. Isso é igual a B. Então, o B ele vai ser menos 1 sobre 3. Então, a equação da reta final é y igual a menos 10 terços de x menos 1 sobre 3. E essa reta ela passa nos pontos A e B, que são os pontos que tem essas coordenadas aqui. Tá? Mais uma vez, vamos usar o GeoGebra para visualizar essa reta. Tá? Então, vamos ver. Deixa eu abrir aqui o aplicativo. Pronto, então eu quero desenhar essa equação dessa reta, que é menos 10 terços de x menos 1 terço, né? E para isso eu vou usar o GeoGebra. Então, vou escrever aqui y, né? Deixa eu usar o cursor para vocês verem onde eu estou digitando. Y igual a, vou abrir parêntese, menos 10 dividido por 3, isso vai multiplicar x, menos, abre parêntese, 1 dividido por 3. Tá? Então, essa reta aqui, eu vou pintar ela de vermelho para a visualização ficar melhor. Basta você escolher a cor aqui. Vermelho a reta. Ok, então essa reta, então se a gente olhar os pontos por onde ela passa, de fato ela passa, deixa eu pegar aqui esse cursor, de fato ela passa no ponto menos 1 e 3, né, que é esse ponto aqui, e ela também passa no ponto, eu não lembro qual era o ponto B, vamos ver lá, acho que é 2 e menos 7, né? 2 e menos 7, isso. Então, se a gente olhar o 2 aqui, a altura associada a ele vai estar menos 7. Então, de fato, veja aqui, né? O 2, né, tá nessa linha e ele intersecta o gráfico aqui no menos 7. Tá? Então, esses são os dois pontos por onde a reta passa. Tá? Então, ela também tem aquele aspecto descendente. Tá? Esse aplicativo, inclusive, permite a gente medir. Deixa eu ver se eu lembro aqui onde é que a gente mede. Medir aquele ângulo, né? Medições aqui, ó. Medição de ângulo. Ele diz selecione 3 pontos ou 2 retas. Então, eu posso selecionar. Eu quero medir. Lembre que eu quero medir esse ângulo aqui, começando daqui desse eixo e indo no sentido anti-horário. Tá? Então, eu vou colocar um ponto aqui, para ser meu ponto auxiliar, e outro aqui. E aí, eu quero medir esse ângulo que está aqui com vértice em D, e é o ângulo entre esse segmento DC e o segmento DA. Então, vamos lá, medir. Vou apertar aqui em ângulo, e aí vou selecionar esses 3 pontos. Pronto, então aqui ele diz o ângulo, esse ângulo é um ângulo de... Depois eu acrescento um ponto sem querer, é um ângulo de 106,7 graus aproximadamente. E aí a tangente desse ângulo é o valor de A que a gente tinha calculado. Tá? Ok, esse é um exemplo. Vamos voltar lá aos nossos exemplos. Um outro exemplo interessante que a gente pode fazer é pensar numa coisa desse tipo, né? Veja, quando você tem uma reta, você
quer desenhar, descobrir uma reta, normalmente você vai precisar de duas informações, tá? Duas informações. Essas informações podem ser dois pontos, como a gente acabou de fazer um exemplo. Pode ser também um ponto e a inclinação, tá? Ou seja, a inclinação é o valor de A. Então pode ser um ponto e o valor de A, né? Meio que é o que a gente fez aqui, a gente tinha o valor de A e sabia um ponto que a reta passava, que era o B, tá? Como também pode ser um ponto e um ângulo. Porque tendo um ângulo você descobre a inclinação, tá? Então vamos ver aqui um exemplo de um caso desse tipo. Então, exemplo 2. Encontre a equação da reta que passa no ponto A igual, quero um A maiúsculo, ponto, e sempre a gente denota com letras maiúsculas. Então, A igual a 1, 1, e cujo ângulo com o eixo X no sentido anti-horário é 60 graus. Então, encontre a equação dessa reta. Então, a gente já poderia tentar fazer um desenho da reta, né? A situação assim. Você sabe que ela passa no ponto 1 e 1. E a inclinação é um ângulo de 60 graus, né? Se a gente tiver a ideia do ângulo de 60 graus, vou desenhar aqui a mão livre, mas digamos que é algo mais ou menos assim, como eu estou desenhando. Ou seja, que essa inclinação aqui, esse ângulo aqui é 60 graus. Então, como é que a gente descobre a equação dessa reta? Ora, é fácil, né? A gente sabe que a equação da reta é y igual a x mais b, onde o valor de A ele é a tangente do ângulo, tá? Então, basta a gente lembrar qual é a tangente de 60. Lembre que você tem alguns ângulos que a gente chama de ângulos notáveis, eles são ângulos importantes, e aí é interessante que você saiba de cabeça os valores do seno, do cosseno e da tangente desses ângulos aqui. Vai ser bastante útil para você em cálculo, tá? Então, pense aí e tente recuperar na sua memória qual é a tangente de 60, tá? Então, a tangente 60 é a raiz de 3, ok? E aí, a gente está numa situação bem semelhante ao que tinha no exemplo anterior. A gente sabe um ponto onde a reta passa e a gente sabe o coeficiente angular. Então, a gente vai ter y igual a raiz de 3x mais b, só que tem que passar no ponto x igual a 1, y igual a 1. Então, se a gente substitui os valores de ponto A, vou estar assim, substituindo A, o y vai ser 1 e o x vai ser 1. E aí você descobre que o valor de b é 1 menos raiz de 3. Então, com isso, você consegue escrever a equação da reta. A equação da reta é y igual a raiz de 3x mais 1 menos raiz de 3. Então, essa é a equação da reta. Bom, então sempre no caso da equação da reta, você vai ter duas
informações, né? Como eu enfatizei antes, e os exemplos vão ser meio que nesse sentido aqui, tá? Então é interessante isso. Outro fato importante que a gente vai precisar usar depois é esse fato, né? Que a inclinação da reta é a tangente do ângulo, tá? Isso é importante. Quando a gente falar num assunto que vem mais para frente, que é derivadas, esse fato vai ser bastante relevante, ok? Então, isso é o que a gente ia falar sobre retas, né? Sobre função do primeiro grau, tá? Função afim ou função linear ou função do primeiro grau. Agora a gente vai para uma outra função, um outro tipo de função, que seria a próxima aqui nessa escala, digamos, de dificuldade. A gente vai falar da função do segundo grau, ou função quadrática. Né? Então vamos lá. Então a função quadrática ou função do segundo grau é uma função do tipo f de x igual a ax quadrado mais bx mais c, onde a gente exige que o a seja diferente de zero, né? Porque se o a for zero, aí esse termo daqui cancelaria e só ficaria essa parte aqui, o que daria uma função do primeiro grau, que a gente já viu. Então, por isso que a gente exige que o a seja diferente de zero. Tá? A gente também pode escrever assim, né? Y é igual a x quadrado mais bx mais c. Aqui a gente está pensando que a, b e c são números reais, são constantes, são números fixos. E o x é a variável independente, o y é a variável dependente. Tá? Então, esse é um tipo de função bastante comum. Tá? Aí a gente vai ver como é alguns elementos dessa função. Né? Primeiro, o gráfico. O gráfico dessa função é bastante conhecido. Tá? O gráfico tem o formato, né? Na verdade, ele é chamado... Deixa eu apagar aqui. O gráfico é uma parábola. Tá? Parábola é uma figura geométrica que tem algumas propriedades, né? Vou falar um pouco sobre a parábola antes de continuar. A parábola ela vem da seguinte construção geométrica. Se você pensar em um cone, né, que é um copinho de sorvete, e você cortar ele de forma perpendicular aqui você pode pensar aqui nessa retazinha que vai aqui do centro do círculo até aqui, tá? E aí se você cortar ele de modo paralelo a essa reta, aí você vai ver uma figura aqui se formar, que é justamente o que a gente chama de parábola. Então parábola pode ser pensada como um corte do cone, tá? Se você cortar o copinho de sorvete aqui de maneira que esse plano do corte, deixa eu usar outra cor, esse plano onde você corta, ele seja paralelo a essa reta, então você vai ter uma parábola, né? A mesma coisa você pensar, por exemplo, se você colocar uma luz e você colocar ela próximo da parede, uma lanterna, digamos, né? Deixa eu desenhar uma lanterna aqui. Se você pegar uma lanterna e colocar ela próximo da parede, você vai ver que vai formar uma
digamos assim, uma região de luz mais ou menos assim. Então isso que é a parábola. Então a parábola ela tem existência própria, né? Ela é uma figura que já existe em algumas situações da natureza e acontece do gráfico de uma função do segundo grau sempre ser uma parábola. Tá? Vale a pena dizer que nem toda figura que tem uma curvatura assim vai ser uma parábola. Tá? Por exemplo, na natureza a gente tem algumas situações. Se você pensar num poste e olhar um poste de energia e olhar um fio de energia pendurado entre dois postes, o peso do fio faz ele descer um pouquinho no meio, né? E aí tem esse formato meio arqueado aqui, meio curvado. Isso aqui não é uma parábola, tá? Então, só o fato de ser curvado para uma região ou para outra não indica que é parábola. A parábola tem que ter essa propriedade aqui que eu disse, tá? Então, o gráfico é uma parábola. A parábola ela tem o que a gente chama de concavidade, tá? Concavidade é essa região aqui. E aí, se o A for positivo, a concavidade da parábola é voltada para cima. Então, nesse caso, o gráfico vai ter o aspecto assim, ó. Vai ser algo assim, voltado para cima, tá? Se o A for negativo, a concavidade é voltada para baixo. Então tem um aspecto assim, tá? Então nesse caso aí a gente tem aqui A positivo e nesse caso aqui a gente tem o A negativo. Com relação ao domínio, epa, apertei aqui sem querer, vamos ver aqui. O domínio da função quadrática é sempre os reais, tá? A menos que seja dito o contrário, né? Lembre desse detalhe. A gente assume o maior domínio possível, a menos que lá no texto onde você está consultando tenha dito que não é os reais. Então, o domínio é os reais. A imagem. Lembre que a imagem está associada a os possíveis pontos do gráfico, né? A imagem ela vai depender se o A é maior que zero ou se o A é menor que zero. Tá? E vai acontecer o seguinte: quando o A é maior que zero, o gráfico tem esse aspecto aqui. Claramente aqui existe um ponto que é um ponto mais baixo aqui de todos. A gente chama esse ponto de vértice da parábola. E no caso em que A é menor que zero, existe um ponto que é o ponto mais alto da parábola. A gente chama de vértice também. Tá? Então, quando A é maior que zero, o vértice é o ponto mais baixo. Quando A é menor que zero, o vértice é o ponto mais alto. Nesse caso aqui, do ponto mais baixo, do A maior que zero, a gente percebe que as alturas possíveis do gráfico é do vértice para cima. Consequentemente, a imagem vai ser os valores que forem maiores que essa altura, que a gente chama o y do vértice. Tá? E essa coordenada de x aqui a gente chama de x do vértice. Enquanto que aqui seria o x do vértice
e aqui seria o y do vértice. Tá? Então, quando A maior que zero, deixa eu trocar a cor do lápis, quando A maior que zero, a imagem é o y do vértice para mais infinito, tá? E quando o A é menor que zero, a imagem é de menos infinito até o y do vértice, tá? São esse caso aqui ou esse outro aqui, tá? Nesse caso, a função nunca é sobrejetiva, tá? A função nunca é sobrejetiva. E um número estará na imagem se ele for maior que o y do vértice nesse caso, ou se for menor que o y do vértice nesse caso. Então é interessante a gente descobrir quem é esse valor do y do vértice, né? A equação que define a fórmula da função quadrática é essa equação, tá? E aí a gente pode descobrir tanto o x do vértice como o y do vértice, tá? Para descobrir o x do vértice, a gente deve notar o seguinte: o y do vértice ele é esse ponto aqui mais baixo, né? E a parábola é simétrica em relação a ele, né? Percebe que aqui, se você espelhar um lado desse para o outro, você vai obter a mesma figura. E aqui também. Tá? Então, ele tem essa característica de ficar aí nesse ponto médio, né? E é exatamente também o ponto, esses pontos aqui onde a parábola corta o eixo, se houver, são as raízes, tá? Então, o x do vértice é exatamente a metade do caminho entre as duas raízes, se houverem, tá? Então, a expressão do y do vértice é menos b sobre 2a, tá? Onde o a e o b são esses. Já para você achar o x do vértice, você poderia pegar esse valor de x, perdão, para achar o y do vértice, você poderia pegar esse valor de x e poderia substituir aqui nessa expressão, né? Vamos fazer essa continha, é útil fazer porque vai aparecer algo interessante aqui. Então, ficaria assim, o y do vértice, ele é a vezes menos b sobre 2a, esse é o valor de x. Eu estou pegando o x e substituindo nessa expressão, tá? Então, a vezes menos b sobre 2a ao quadrado, mais b vezes menos b sobre 2a, mais c. Quando eu faço a continha, vai ficar a, aqui vai dar b quadrado, positivo, né? Sobre 4a ao quadrado, quando eu faço esse ao quadrado. B vezes menos b vai dar menos b quadrado, né? Perceba que nesse caso aqui o sinal morreu por conta da potência par. Então, aqui é positivo mesmo, tá? Já o outro é negativo, né? É menos b quadrado sobre 2a mais c. E aí eu faço, tiro o mínimo aqui, o mínimo é 4a ao quadrado, que é múltiplo de todos os termos aqui. 4a ao quadrado dividido por 4a ao quadrado dá 1. 1 vezes ab quadrado dá ab quadrado. 4a quadrado dividido por 2a dá 2a. Então, vai ficar menos 2a vezes b quadrado. E 4a quadrado dividido por 1 dá 4a ao quadrado vezes c, 4 ao quadrado c. E aí a gente pode fazer uma conta, veja que aqui tem ab quadrado, enquanto aqui é menos 2ab quadrado.
As letras são as mesmas e o número é diferente. Então vai ficar 1 menos 2, que vai dar menos 1. Então, menos 1 AB quadrado, mais 4 ao quadrado C sobre 4 ao quadrado. Essa expressão eu posso simplificar, né? Percebe que eu posso colocar o A em evidência em cima. Então, vai ficar... Deixa eu apagar aqui. Então, vai ficar assim. A, que multiplica menos B quadrado, mais 4AC, né? Perceba, esse vezes esse dá isso aqui. E esse vezes esse dá isso aqui. Então, fica desse modo, tudo isso dividido. Aqui embaixo eu também poderia escrever assim, 4A vezes A. Isso me permite cancelar esse A aqui. E aí eu tenho essa expressão que seria menos B quadrado mais 4AC sobre 4A. Mas quem já estudou sobre a equação do segundo grau vai reconhecer aqui essa expressão. Na verdade, isso aqui é como se fosse o negativo desse b quadrado menos 4ac, né? Menos b quadrado, e menos por menos vai dar o mais 4ac, dividido por 4a. Isso aqui que está dentro do parênteses é o que a gente chama do delta, tá? Então, a expressão do y do vértice, ele é menos o delta dividido por 4a. Tá? Então, a gente pode resumir e dizer que o x do vértice, y do vértice, é menos b sobre 2a. Esse ponto aqui é o ponto médio entre as duas raízes, se existirem. E o menos delta sobre 2a, sobre 4a, perdão, ele é o ponto mais baixo ou mais alto da altura, dependendo se o a for positivo ou negativo, tá? Então, essas informações são bastante úteis para desenhar a parábola. A gente também pode falar sobre as raízes, tá? As raízes são os valores de x, onde a parábola corta o eixo x, se houverem, tá? Esses valores. De fato, o que a gente sabe, né? A gente pode até usar essa informação do vértice para redescobrir, né? Por exemplo, imagine o caso que vou fazer um pequeno rascunho aqui. Se a gente pensa que o A é maior que zero, a parábola teria um ponto mais baixo. Tá? Se a gente, nesse caso, verificar que o delta é positivo, aí isso implica que esse valor aqui, menos delta, sobre 4A, vai ser um positivo dividido por um negativo. Portanto, vai dar negativo. Então, o ponto mais baixo é negativo. Então, o eixo x, que passa na altura zero, deveria estar aqui para cima. Então, o gráfico corta o eixo. Tá? E se o delta for negativo, então menos delta é... eu acho que eu falei errado aqui, né? Veja, no caso do delta positivo, aqui vai dar... Os sinais vão ser contrário disso, né? Porque o A é positivo, tá? Eu estava supondo aqui A positivo e delta positivo. Então, aqui vai dar positivo e negativo. Aí vai ficar menos por mais, ao invés de mais por menos. Menos por mais é negativo. Então, o ponto mais baixo tem altura negativa. A parábola está virada para cima. Portanto, o eixo que está lá na altura zero, que é maior do que positivo, vai cortar a parábola.
Já nesse caso aqui, a gente vai ter que o menos delta ele é negativo, enquanto que se eu supor que o A também é positivo, então o menos delta dividido por 4A vai ser um número negativo aqui, dividido por um positivo, o resultado vai dar negativo. E aí, se o resultado vai dar negativo, você teria uma parábola com a cavidade voltada para cima ainda, né? Só que peraí, eu me perdi aqui no raciocínio. O A é positivo, o delta é negativo aqui, estou pensando. Se o delta é negativo, o menos delta é positivo, né? Concorda? Esqueci de trocar o lado ali do sinal. Então, aqui é positivo, ó. O delta é negativo, menos delta é positivo. Então, vai ficar positivo por positivo, que vai dar positivo. Então, a altura mínima já é positiva. A parábola já está ali acima do eixo. Se a altura mínima é positiva, isso quer dizer que ela não vai encostar no eixo. Tá? Então, nesse caso aqui, você tem... Nesse caso, existem... Então, existem duas raízes. A parábola corta o eixo em 2 pontos. Tá? Nesse caso, não existe raiz. Às vezes a gente fala não existe raiz real, né? Mas lembre que o universo da gente aqui são os reais e, portanto, fica redundante falar não existe raiz real nesse contexto da gente. Tá? E há uma situação que é se o delta for zero. Então isso quer dizer que a altura máxima ou mínima, né, o menos delta sobre 4A, é zero. E aqui não importa muito o valor do A, né? Porque o eixo vai estar aqui. No caso do A positivo, a altura mínima está em cima do eixo. Já no caso do A negativo, a altura máxima está em cima do eixo. Então aqui só encosta em um ponto e você tem uma raiz real. Ou existe uma raiz, né? Então, essa situação aqui do delta, que eventualmente a gente já conhece de outros contextos, ela pode ser deduzida também pensando aqui na parábola e no y do vértice, né? Então, a gente descobriu que se o delta for positivo, vai ter duas raízes. Se o delta for negativo, não vai existir raiz. E se o delta for zero, você vai ter uma raiz. Tá? As raízes, o valor das raízes pode ser calculado fazendo... Quando o gráfico encosta, isso é geral, né? Então vamos falar um pouco sobre isso. Quando o gráfico encosta no eixo, qualquer gráfico, não precisa ser parábola. Quando o gráfico encosta no eixo x, o valor de y é zero. Tá? Então as raízes da equação y igual a x² mais bx mais c, elas estão associadas ao fato do y ser zero, ou seja, a resolver ax² mais bx mais c igual a zero. E aí, como é que você resolve uma equação desse tipo? Eu vou ensinar o processo porque é um processo bastante útil em cálculo também, e é o que a gente chama de completar quadrados. Tá? Então, vale a pena, apesar de eventualmente a gente já saber a fórmula, que é a fórmula de Bhaskara, mas vamos ver esse processo, ele é útil em outros contextos e eventualmente a gente vai usar ele. Tá? Então, o que a gente quer aqui é fazer o seguinte, né? É pegar a expressão ax²
mais bx mais c, e aí a gente vai reescrever ela. Vai reescrever assim. Vai colocar o a em evidência, e aí vai ficar multiplicando x², né? Esse termo tinha a, mas esse daqui não tinha. Então, para compensar esse a que eu estou botando em evidência, eu tenho que dividir ali por a. Então, b sobre a, x. E aqui também, c sobre a. Então, se escreve assim. Isso daqui eu gostaria que fosse um quadrado perfeito, tá? Então, lembrando a questão dos produtos notáveis, se a gente tem... Deixa eu ver qual letra aqui seria bom usar. Vou usar A maiúsculo e B maiúsculo. Se a gente vai desenvolver uma coisa desse tipo, A mais B ao quadrado, isso daqui vai dar quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. O que é completar quadrados? A gente gostaria que essa expressão aqui, ela fosse algo desse tipo. Mas pode acontecer que ela não seja. Só que aí a gente pode forçar acrescentando, né, somando ou subtraindo alguma coisa. Então a gente vai fazer uma comparação onde esse termo aqui vai ser igual a esse. E esse daqui a gente vai somar ou subtrair para ele se tornar o que falta para dar um quadrado. Por isso que se chama completar quadrados, tá? Então nessa comparação da gente, a gente teria que o a quadrado seria x², tá? Comparando. Portanto, o a seria o x, enquanto que o 2ab teria que ser b sobre a x. Só que lembre que o a já é x, então ficaria assim, 2 vezes x vezes b dá b sobre ax. E aí você cancela aqui o x, e aí você teria que 2b é b sobre a. Deixa eu pausar aqui um instante, né? Veja, a gente está tentando ajustar essa equação aqui para ela ficar nesse formato. Então, por isso a gente tem que achar quem seria o a e o b da situação. Então, eu achei o a aqui, o a é o x, enquanto que o b eu isolo aqui, o b é o bzinho dividido por 2a. O que quer dizer isso? Isso quer dizer o seguinte, que para conseguir esses dois termos aqui, para conseguir esse pedaço aqui, eu vou ter que chamar a de x e vou ter que chamar o b de b sobre 2a. Ok? Então, vai ficar do seguinte modo, né? Você vai ter assim, x mais b sobre 2a ao quadrado. Se você desenvolve isso, vai ficar quadrado do primeiro, x². Veja que coincide lá com o que eu já tenho, é isso que eu quero. Mais 2 vezes o primeiro, 2 vezes x vezes o segundo, que é b sobre 2a. Veja também que quando eu simplificar aqui o 2, vai ficar... deixa eu ver. Simplificar o 2. Vai ficar b sobre ax. Então, coincidiu com essa expressão que está circulada aqui em azul, né? Essa expressão aqui. Só que aqui nesse ajuste, quando eu fizer, eu fiz quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Agora eu vou fazer o quadrado do segundo. b² sobre 4a ao quadrado. Não coincide com o que eu tenho lá. Então, eu tenho que ajustar. Ok? Então, a situação que eu vou fazer vai ser assim, né? Veja só, eu vou me utilizar desse conhecimento aqui e vou fazer o seguinte.
Então, voltando a essa expressão que eu tenho aqui, deixa eu ver se eu consigo copiar ela. Copiar. Vamos ver se vai dar certo. Eu não usei essa função ainda. Colar. Deixa eu movimentar aqui. Pronto, isso aqui. Aí veja, compare com essa situação aqui, tá? Então, o que a gente vai fazer é o seguinte. Essa expressão aqui, ela é igual, na verdade, a que já estava lá. Deixa lá do jeito que está. X quadrado mais b sobre ax, também já estava. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou, nessa fórmula aqui, acrescentar esse termo aqui, mais b quadrado sobre 4a ao quadrado. Não tinha, né? E aí eu não posso, na equação do nada, acrescentar um termo, a menos que eu acrescente e retire ele. Então, o c que já tinha continua lá do mesmo jeito, c sobre a. E aí esse fator que eu acrescentei, eu retiro ele aqui no fim. E aí agora a situação vai ser assim, se eu olhar para essa parte aqui, isso daqui é exatamente o x mais b sobre a ao quadrado, b sobre 2a ao quadrado, né? Aquela expressão é justamente isso aqui. Então, eu posso reescrever assim, a vezes x mais b sobre 2a ao quadrado, mais c sobre a menos b ao quadrado sobre 4a ao quadrado. Eu reescrevi isso aqui. Veja o que acontece agora, né? Eu quero que ax quadrado mais bx mais c seja igual a zero. Tá? Isso daí, essa expressão aqui, a gente conseguiu reescrever ele como a vezes x mais b sobre 2a ao quadrado mais c sobre a menos b quadrado sobre 4a ao quadrado. E eu quero que isso seja zero. Como o a não é zero, o a é diferente de zero, numa multiplicação, quando um dos fatores não é zero, o outro é que tem que ser zero, tá? Então, é como se eu pudesse cortar o a aqui. Eu posso dividir tudo por a. Então, essa equação, ela implica que o que é zero é essa coisa que está circulada, que está sublinhado em azul. Então, x mais b sobre 2a ao quadrado mais c sobre a menos b quadrado sobre 4a ao quadrado é que tem que ser zero. E aí isso implica que o x mais b sobre 2a ao quadrado, isso vai ser igual, esse passa para o outro lado negativo, e esse passa com o sinal de positivo. Eu posso reorganizar assim, né? Tira o mínimo, que é 4a ao quadrado, divide pelo de baixo, 4a ao quadrado dividido por 4a dá, 4a ao quadrado dividido por a dá 4a, vezes c, então menos 4ac. 4a ao quadrado dividido por 4a ao quadrado dá 1, vezes b quadrado dá b quadrado. E aí eu tenho a seguinte expressão, né? X mais b sobre 2a ao quadrado é igual. Aqui eu posso trocar a ordem, vai ficar b quadrado menos 4ac no numerador, né? Não importa a ordem, dividido por 4a ao quadrado. E aí eu posso tirar a raiz aqui, né? De ambos os lados. Então, a gente pode tirar a raiz dos dois lados. E aí vai ficar assim, raiz quadrada
de x mais b sobre 2a ao quadrado. Isso é igual a mais ou menos, quando você tirar a raiz vai surgir um mais ou menos, b quadrado menos 4ac sobre 4 ao quadrado. E aí o que vai ocorrer é que aqui eu posso cortar, né? Que eu já coloquei o mais ou menos no outro lado, né? Lembre quando eu comentei sobre isso da raiz, volte lá na explicação, está em uma das aulas anteriores. Então, x mais do b sobre 2a igual a mais ou menos, aqui a raiz de uma divisão é a divisão das raízes. Então, b menos 4ac sobre a raiz de 4 ao quadrado. Só que o que acontece é que a raiz de 4a ao quadrado... esse b menos 4ac é o delta. Então, já vou escrever assim, delta. Né? O delta lá de cima do y do vértice, né? Essa expressão aqui, né? b quadrado menos 4ac. A gente chamou de delta. Então, aqui eu tenho isso. E aqui, a raiz de 4 ao quadrado, né? Lembre, isso daí vai dar um módulo do 4a. Perdão, um módulo do... Isso aqui, né? Lembre lá da explicação da raiz, né? Aí, de fato, vai surgir um mais ou menos, raiz de delta. Aqui também surgiria um mais ou menos, 2a. Só que mais ou menos com mais ou menos, só vai... Essas 4 opções, né? Que você teria ali para o sinal, na verdade só são 2. Então, ou vai dar positivo ou negativo. Então, você pode desconsiderar esse mais ou menos do denominador. E aí, você pode passar esse b sobre 2a para o outro lado e achar os valores de x. Na verdade, o x vai ter dois valores ou não, dependendo do delta, né? Se o delta for zero, aí acontece que essa parte aqui vai zerar. Então, você só vai ter o valor que vem do menos b sobre 2a, que é menos, né? Já se o delta não for zero, você pode gerar duas raízes, né? Aqui vai ficar x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Também vale a pena comentar que se o delta for negativo, essa operação aqui, ela não tem como fazer, né? Tirar a raiz, porque aqui é positivo embaixo, e em cima se não for positivo, tá? Então isso aqui só vale se o delta for maior ou igual a zero. Se o delta não for, não tem raiz. Você já pode dizer daí que não existe raiz, tá? Então, esse símbolo aqui, um ezinho ao contrário, o existe. Se o delta for maior ou igual a zero, existe raiz, porque você vai tirar a raiz quadrada de um número positivo. E se o delta for menor que zero, não existe raiz. Não existe esse símbolo aqui. Essa informação a gente já sabia de antes, né? Da situação aqui geométrica de interpretar o gráfico. Mas agora a gente sabe escrevendo aqui a álgebra da situação, né? A equação da situação. Então, você vai ter duas possibilidades para o x. Comumente a gente escreve assim, né? X', que seria o menos b mais raiz de delta sobre 2a. E o x duas linhas é igual a menos b menos raiz de delta sobre 2a. Aí veja que se a gente escolher o ponto médio, o valor que está no meio entre x' e x duas linhas, esse ponto médio ele é dado pela média, né? X' mais x duas linhas dividido por 2. Que vai ficar assim, menos b mais raiz de delta sobre 2a, mais menos b menos raiz de delta sobre 2a.
Tudo isso dividido por 2. Veja que aqui essa soma, o que acontece? Esse fator aqui é igual a essa primeira parte, e esse termo que tem o delta está só trocando o sinal. Então, a parte do delta vai cancelar, e eu vou ter 2 vezes o menos b sobre 2a. Então, vai ficar menos 2b sobre 2a. E a parte do delta vai cancelar. Tudo isso dividido por 2. Você pode cortar esse 2 aqui. E agora você tinha uma divisão de fração. Você tem a fração menos b sobre a dividido por 2. Você efetua essa operação fazendo a multiplicação da primeira. Esse 2 é como se fosse 2 sobre 1. Então, você inverte esse e vai ficar 1 sobre 2. Vai dar menos b sobre 2a. Então, o ponto médio entre as duas raízes é menos b sobre 2a, que você, se você lembra, era justamente o que a gente disse que era o valor do x do vértice, né? Aqui, ó. Então, é esse o valor onde dá mais baixo, né? E aí a gente pode até perceber porque dá mais baixo esse valor, a parábola. Mais baixo ou mais alto, né? Na verdade, aqui, esse valor aqui, isso é maior ou igual a zero, né? E aí, para dar o valor mínimo, é quando for zero. Ou seja, quando x for o negativo desse. Quando x for menos b sobre 2a. Tá? Então, vem dessa situação aí de você tentar perceber isso. Bom, com essas informações, a gente pode desenhar a parábola. Tá? Então, vamos ver alguns exemplos aqui. Tá? Exemplo. Esboce. Esboce quer dizer desenhe o gráfico da função f de x igual a x quadrado menos 5x mais 6. Se você lembra das aulas anteriores, você vai lembrar dessa função, né? Mas veja, agora a gente tem bastante informação que pode usar para desenhar o gráfico. Então, deixa eu fazer o plano cartesiano aqui. Aí vamos fazer... Deixa eu botar mais aqui para o lado. O desenho não vai ficar tão bom, mas tudo bem. A gente pode fazer alguns cálculos, né? Para pensar aqui nessa situação. Então, primeiro a gente poderia calcular o x do vértice, que é menos b sobre 2a. Isso daí vai dar menos da fórmula, menos 5 sobre 2a, que é 2 vezes 1. Isso dá 5 sobre 2 positivo, né? Então, aqui, se a gente pensar 1, 2, 3, 5 sobre 2 é 2,5. Estaria aqui no meio do caminho. Deixa eu colocar aqui uma distância maior. Tá? Então, digamos, aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3. E aí eu poderia colocar aqui o 2,5, é o x do vértice. Então, o ponto mais baixo ou mais alto da parábola vai estar alinhado com essa reta pontilhada aí. Como o A é positivo, a concavidade é para cima. Então, é o ponto mais baixo. Então, a parábola vai ficar virada para cima. O y do vértice, ele é menos o valor de delta dividido por 4a, que seria menos b quadrado, menos 5 quadrado, menos 4 vezes a vezes c.
25 menos 24, né? Vai dar sobre 4A, que é 4. 25 menos 24 dá 1. Então, menos 1 sobre 4, né? Menos 1 quarto. Então, se aqui a gente tem 1, por exemplo, 2, menos 1 quarto seria algo mais ou menos aqui, assim, tá? Então, essa é a altura mínima, menos 1 quarto, e no ponto 5 sobre 2 aqui no x. Então, 5 sobre 2 no x. Deixa eu colocar esse 5 sobre 2 em outro lugar. 5 sobre 2 e menos 1 quarto, tá? Então, esse é o ponto mais baixo. As raízes, a gente pode fazer a conta da fórmula que a gente encontrou, né? Essa é a fórmula de Bhaskara, né? Essa fórmula é chamada de fórmula de Bhaskara. A gente já sabe o valor do delta, que é 1, né? A gente acabou de calcular ele aqui, ó. Então, as raízes vão ser x' igual a... Quero usar o preto. X' igual a menos b, menos 5, mais raiz de 1, sobre 2a, que é 2. Isso vai dar 5 mais 1, 6, dividido por 2, 3. Então, esse 3 aqui, a parábola vai cortar o eixo. E a outra raiz vai ser menos b, menos raiz de delta sobre 2a, que é 2. Então, vai dar 5 positivo menos 1, 4, dividido por 2, que dá 2. Então, esse 2 é outro ponto onde a parábola corta o eixo. Ela corta aí nesses 3 pontos. Isso já dá uma ideia do formato, porque a gente também já sabe que a concavidade é para cima. Mas a gente poderia acrescentar mais pontos, né? Por exemplo, onde é que a parábola corta esse eixo aqui? Nesse caso é fácil descobrir, tá? Porque o que acontece? Se você botar x igual a 0, essa parte aqui vai cancelar. Então vai sobrar o 6. Então ela corta lá na altura 6. Deixa eu ver se eu aumento aqui o desenho um pouquinho para ficar mais dentro da escala, digamos assim. Então seria mais ou menos aqui que ela corta o eixo. E ela é simétrica em relação a essa reta aqui, tá? Então, você vai ter um desenho, eu vou tentar fazer aqui, né? Passando por esses pontos que estão marcados, tá? Então, eu sei que é uma parábola, eu sei o formato, eu sei que ela passa aqui, passa nesses pontos aqui. Então, é algo mais ou menos assim. Então, você desenha essa parte aqui, e aí, em relação a essa reta, ela é simétrica, tá? Então, algo mais ou menos assim, ela continua ali para cima, mas eu não vou desenhar o resto. Então, com essas várias informações, você desenha a parábola, tá? Nesse desenho, a gente percebeu uma coisa geral, né? O ponto 0 no x, c no y, é o ponto onde a parábola corta o eixo y. Veja que sempre corta o eixo y. O eixo x pode acontecer de não cortar, né? Vamos voltar lá nas considerações da gente. Deixa eu ver. Acho que eu não fiz um desenho, mas claramente pode acontecer de não cortar o eixo x, né? Você pode ter uma parábola que ela já está ali com o ponto mais baixo acima e com cavidade voltada para cima. Então não corta, né? Lembre que isso é um caso do delta negativo.
Agora o eixo y, ela sempre corta, porque sempre você tem um valor de c. Sempre tem. Então sempre corta o eixo y, tá? E corta sempre nesse ponto. Enquanto que o eixo x corta no valor das raízes, tá? Então essa é a situação da função quadrática ou função do segundo grau, tá? Essas são as informações importantes. Você tem esses elementos, principalmente na questão de desenhar o gráfico dela. Essas informações vão ser úteis, tá? E aí você também tem a imagem. Sobre a questão da injetividade, a função do segundo grau é injetiva ou não, né? Se você está lembrado das aulas anteriores, você responde isso imediatamente, né? A gente tem um teste geométrico para saber se o gráfico de uma função é de uma função injetiva, que é o teste da reta horizontal. Claramente, se a gente passar uma reta horizontal na parábola, vai encostar em 2 pontos, né? Tem algumas retas que encostam em 2 pontos. Então, isso implica que a função do segundo grau, ela nunca é injetiva. Tá? Lembre que ela também não é sobrejetiva, a gente já disse isso. Nunca é sobrejetiva. Ela também não é injetiva. Tá? Com relação à crescente e decrescente, do aspecto dela aqui a gente percebe, né? Antes do x do vértice, a parábola está com aspecto aqui descendente. Depois do y do vértice, ela está ascendente, se o a for positivo. E se o a for negativo, o contrário. Tá? Então, ela não é crescente. Não é decrescente no domínio dela, tá? Mas tem uma informação importante aqui, tá? Que é a seguinte: se o A for positivo, a concavidade está voltada para cima, né? Então ela é decrescente antes do x do vértice, né? Ou seja, de menos infinito até menos b sobre 2a, e é crescente depois do x do vértice, que seria de menos b sobre 2a até mais infinito. Se o a for negativo, essa coisa vai mudar, né? De fato, ela vai ser crescente até o x do vértice, né? Que seria de menos infinito até menos b sobre 2a, e decrescente nesse intervalo do menos b, fiz alguma bobagem aqui, do menos b é fechado, menos b sobre 2a até mais infinito, ela é crescente, tá? Então ela é crescente e decrescente em intervalos, né? Lembre sempre da figura, ajuda a raciocinar, né? No caso em que o A é positivo, você tem concavidade voltada para cima, e esse ponto aqui menor é o x do vértice, que tem essa coordenada aqui. Então, nessa região aqui antes dele, ela está diminuindo, e nessa região aqui depois dele está aumentando. E já se o A for negativo, o gráfico tem esse aspecto aqui. Esse ponto mais alto é o x do vértice. E aí você vai ter a situação de onde ela vai estar crescendo aqui antes do x do vértice.
e vai estar diminuindo depois do x do vértice, né? O gráfico aqui nessa parte tem um aspecto descendo e o gráfico nessa parte tem um aspecto subindo, tá? A gente sempre considera que está andando lá para direita, ok? Então esses são os elementos da função quadrática ou função de segundo grau, tá? Ela é bem importante, tá? Tem um outro aspecto também que pode ajudar a gente a resolver algumas inequações, né? Por exemplo, se você tem uma inequação desse tipo aqui, né? x² menos 5x mais 6 maior que zero. Isso aqui você está procurando os pontos da parábola y igual a x² menos 5x mais 6, o y é a altura. Você está procurando os pontos onde a altura é positiva. Tá? Quais são os pontos que têm altura positiva? Nesse caso aqui, você tem concavidade voltada para cima. E ela tem raízes, né? Que a gente descobriu nesse caso ali, que são 2 e 3. Então, o que acontece é que ela está acima do eixo, né? O y é positivo nessa região que está aqui acima do eixo x. E na parábola, isso corresponde a esse trechozinho aqui, que são os valores de x menor que 2, e a esse trechozinho aqui, que são os valores de x maior que 3. Então, o y é positivo se o x for menor que a menor raiz, ou se o x for maior que a maior raiz. Nesse caso aqui específico, x menor que 2 ou x maior que 3. A informação que a gente descobriu aqui puramente geometricamente, né? A gente não fez aquele jogo de sinal como a gente tinha feito nos outros casos, tá? Então, a gente pode dizer o seguinte, né? Quando você vai resolver na equação, no geral você tem assim, né? Se a concavidade é voltada para cima, y igual a ax² mais bx mais c é maior que zero se o x for menor que a menor raiz, ou se o x for maior que a maior raiz. E no caso, vai ser negativo entre as raízes, tá? Então, isso acontece para x entre as raízes. Se o A for, né? Lembre do aspecto da parábola. Deixa eu desenhar aqui para você, né? É só você lembrar do aspecto da parábola. Entre as raízes aqui, para os valores de x, que são do eixo aqui, o desenho da parábola aqui nessa porção, né, nessa região entre as raízes, ele está abaixo aqui. Por isso que dá negativo. Já se você pegar menor que a menor raiz ou maior que a maior raiz, ela vai estar na parte de cima. E aí vai dar positivo, né? Se o A for menor que zero, essa coisa vai inverter. Então, vamos escrever aqui só para enfatizar e para você colocar mais na mente. Então, se o A for menor que zero, a equação y igual a x² mais bx mais c, a função que tem essa expressão, ela vai ser positiva. Deixa eu fazer o desenho só para a gente visualizar melhor, né? Então, você tem a concavidade para baixo e ela vai ser positiva entre as raízes, ó.
tá? Então, isso acontece para o x entre as raízes. E ela vai ser positiva, perdão, negativa, se o x for menor que a menor raiz, ou o x for maior que a maior raiz. Veja que nessas situações aqui eu estou desenhando no caso onde as raízes existem e são duas, né? Mas você poderia pensar em outros casos, né? Por exemplo, se o delta for zero, o que é que acontece? No caso do A positivo, você tem essa situação aqui, o gráfico encosta em um ponto, então é sempre positivo, exceto aquele ponto onde vai zerar. E no caso em que o A é negativo, você tem uma situação desse tipo aqui, então é sempre negativo. Então ela não vai ter os dois sinais, positivo e negativo, como era permitido aqui. Esse é somente um deles. E vai ser justamente o sinal do A. Se o A for positivo, ela vai atingir só valores positivos. Se o A for negativo, apenas valores negativos. Tá? Isso também vale para o caso em que o delta é negativo. Né? Só que no caso do delta igual a zero, ela chega a encostar no eixo, ela chega a zerar em um ponto. Já no caso do delta menor que zero, não encosta no eixo. Então, nesse caso aqui é semelhante. Tá? Então, eu deixo a você para fazer os desenhos nesse caso e pensar como ficaria a situação. É um exercício de raciocínio interessante, tá ok? Então, esse vídeo já está ficando bastante longo. Eu vou parar ele por aqui, vou dar uma pausa, tá? No próximo vídeo a gente volta fazendo exemplos e construindo essa lista de funções, ok? Valeu!